Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Gárdia Vargas, educadora e pesquisadora da infância. Trabalho há mais de 30 anos com a educação das crianças pequenas. Trabalho também com formação de professores, também há muitos anos, ao longo de toda a minha trajetória. Sou idealizadora do Roda da Infância, que é um Instagram novo que eu criei agora, nesse tempo de pandemia, com o objetivo de ter um diálogo com os educadores, com as famílias, com quem for interessado, apaixonado pela educação das crianças pequenas. E também trabalho na Escola de Educação Infantil Baby House, em Porto Alegre, como coordenadora pedagógica há mais de 15 anos, além de trabalhar com formação de professores, como eu já falei. Então, o que me trouxe aqui hoje nesse vídeo, né, e é difícil eu ser breve e sucinta nesse momento, é para conversar um pouquinho sobre a educação das crianças pequenas, nesse tempo, né, de coronavírus, nesse tempo de estar em casa, de estar recluso, nesse tempo em que a escola fechou, né, e praticamente de alguma maneira ela saiu da vida das crianças, saiu da forma como a gente estava acostumado a ter ela. As crianças estarem lá todos os dias, em contextos de brincadeiras, com contextos interativos, junto com os amigos, junto com os educadores, com seus professores. Essa escola, ela não está acontecendo nesse momento. Bom, mas então qual escola está acontecendo? Está acontecendo uma educação à distância para a educação infantil? E aí toda uma discussão em torno de se é possível que a educação infantil tenha uma educação à distância. Imediatamente o que se pensou foi em se oferecer alguma coisa às crianças, que não trouxesse uma interrupção do aprendizado delas. Bom, a reflexão ela precisa ser profunda, né? Com certeza a EAD, a educação à distância, ela não é para educação infantil. Ela exige do educando que ele tenha todo um domínio de uso de tecnologias, de ferramentas, de chats, de fóruns de pergunta, que ele faça avaliações à distância, que ele cumpra trabalhos, que ele envie coisas, que ele tenha fluxo de leitura, que ele tenha um autoestudo muito elaborado. Falo isso porque eu fui professora há 4 anos de um curso de pedagogia à distância. E sei o quanto é necessário que esse educando tenha autonomia para aprender dessa forma. Então, até mesmo para o ensino fundamental, para o ensino médio, é bastante questionável que eles se possa aprender por essa forma de educação. Falando das crianças pequenas, bom, impossível. O que é educação infantil? O que é educação da infância? A educação infantil, ela é um lugar de acolhida. Ela é a educação da sensibilidade, ela é uma pedagogia que vai buscar nessa conexão com as crianças atingir o sensível. Mostrar para as crianças o quanto elas são potentes, vai acolher, escutar, brincar, deixar brincar livremente, vai cantar, vai conversar, vai ouvir histórias, as crianças vão contar histórias, as crianças vão criar contextos imaginativos nas interações que elas estabelecem umas com as outras. As crianças precisam estar umas com as outras para que elas possam desenvolver a cultura da infância, que é esse diálogo que elas estabelecem entre elas nesses contextos imaginativos e que estruturam os aprendizados delas, em que pela curiosidade e a vontade de descobrir e de desvendar as coisas do seu cotidiano, do mundo em torno delas, elas vão em busca. Não é à toa que as crianças estão se perguntando o que é o Covid. Por que ele está acontecendo? Agora minha vida está diferente, elas dizem pra gente, porque a gente está falando com as crianças. Eu estou gostando. Não, eu não estou gostando. Eu queria que fosse de tal jeito. Eu não achei assim tão bom. Elas formulam ideias, elas gostam de se comunicar e de contar as emoções e o que elas estão sentindo. Então, nesse aspecto, se a gente for olhar, a escola ela não pode se fazer ausente da vida das crianças de uma hora para outra. Bom, fechou, então como a gente não pode fazer AD para educação infantil, então a gente não vai fazer nada. Não, né? A gente tem que fazer alguma coisa. A escola tem que se manter presente. As crianças gostam
E elas têm uma lembrança afetiva da escola, quando é uma boa escola, quando é uma escola de acolhida. Mas a gente sabe que a escola muitas vezes é um local muito importante na vida das crianças. Que seja para elas irem brincarem com outros amigos porque não têm irmãos, que seja porque elas estão numa situação de vida difícil, como muitas crianças da escola pública que precisam passar o dia lá, para que lá é o oásis para elas de acolhida no momento tão necessário na vida delas, que é esse momento de desenvolvimento intenso que é a primeira infância. Então, nesse sentido, a escola não pode jamais não estar com as crianças e não estar presente, né, nessa situação que a pandemia nos ofereceu, né, para vivermos, que é estarmos em casa. A escola deve estar presente. O que a escola pode oferecer, então? Bom, vou começar dizendo que eu acho que a escola não pode oferecer. A escola não pode oferecer apostilas para as crianças preencherem e darem a devolutiva da apostila preenchida para que seja avaliado e para que, através dessa avaliação e dessa apostila, se conclua que etapas da educação dela está sendo vencida. Não, esse não é um aprendizado que vá dar conta das necessidades das crianças de 0 a 6 anos. O que as crianças precisam nesse momento é viverem experiências criativas, experiências interessantes, experiências em que elas se sintam também acolhidas dentro de suas casas e acompanhadas por suas famílias. As famílias, sim, não deve estar sendo nem um pouco fácil para elas, precisam estarem disponíveis nesse momento um pouco mais para as crianças, no sentido de estarem junto com elas nessas investidas e descobertas educativas, digamos assim. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente pode sim enviar para as crianças um belo vídeo, uma cantiga que se cantava na escola para que ela acesse essa memória afetiva e cante junto com a família, para que ela faça desenhos e ela desenhe intensamente e ao desenhar ela conte do mundo e das emoções dela, para que ela possa ouvir histórias e contar histórias, para que ela possa fazer perguntas e quem sabe enviar essas perguntas para a escola ou falar com a professora em algum momento e dar o feedback desse retorno para a professora. Bom, mas e para os bebês? O que a gente vai fazer com os bebês? Então, para os bebês, a escola tem que falar com as famílias e dizer para as famílias, indicar para as famílias experiências ricas que elas possam oportunizar para os bebês. Experiências de experimentação, de diferentes materiais, de criar um espaço criativo para a criança explorar, de deixar o bebê estar em contato com o chão para desenvolver sua motricidade, de cantar e contar histórias para os bebês, porque eles adoram também ouvir histórias desde muito pequenos. Enfim, as respostas definitivas eu não tenho. E eu tenho bastante coragem de vir aqui dizer que eu não sei se o que eu estou aqui, se o que eu estou aqui dizendo é exatamente o que se deve fazer. Eu estou dizendo que isso é algo que eu venho pensando, que eu venho refletindo, que na escola que eu trabalho a gente vem tentando fazer e o tempo todo a gente vem estudando e analisando e refletindo e olhando para ver se a gente está no caminho certo, o que a gente tem que mudar, o que a gente tem que alterar, escutando as famílias. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que construir um caminho novo, todo mundo junto, sem muitas certezas, mas com uma coisa que eu acho que é muito importante, com o desejo de acolher as crianças em suas curiosidades, em suas vontades, em suas necessidades. Que possamos aprender todos juntos com esse momento. Até breve, quem sabe daqui a um tempo, depois de mais algumas reflexões e experiências vividas, eu volto aqui para a gente conversar mais um pouco.